Bom dia! Iniciamos hoje uma nova semana com a graça de Deus. Que o Papai do Céu nos abençoe com mais uma semana de estudos, mais uma semana de atividades, de trabalhos e que cada dia mais nos dê força para a gente vencer as nossas dificuldades e os nossos desânimos. Amém? Então hoje, nessa nossa primeira aula da semana, a gente vai finalizar o conteúdo do capítulo 6, que nós estamos vendo sobre rochas e minerais. E vamos, nas outras duas aulas, a outra gravada e na aula ao vivo, vamos falar sobre as atividades do livro. Como eu disse na última aula, vocês vão responder, né? Eu creio que vocês já faziam isso. Vão fazer atividades que estão sendo propostas no capítulo do livro, tá? Então, a gente vai começar na página 54, no Aprenda Mais. Finalizando o conteúdo do livro, do capítulo, ele diz: perceba que na natureza as rochas apresentam origens distintas, mas podem diversificar sua composição ao longo do tempo. Ou seja, uma rocha que hoje é magmática, em alguns milhares de anos, ter se transformada em uma rocha metamórfica devido à mudança de temperatura e na pressão exercida sobre ela. Então, olha só, ele está nos dando uma outra informação. Então, de acordo com o tempo, devido a todas as ações do meio ambiente, as rochas, então, se elas estavam classificadas em uma categoria, elas podem passar, devido a certas modificações, a outro tipo de classificação de rocha, né? Em um outro momento, essa rocha pode começar a sofrer intemperismo, que é as modificações, e no futuro ter seus sedimentos carregados. Estes se depositarão e formarão uma rocha o quê? Sedimentar, né? Por exemplo, que é as rochas que vão juntando, aglomerando sedimentos e formando a rocha, né? Então aqui tem na página 54 para nós o ciclo da rocha, tá? Então a gente tem todas as transformações que vai ocorrendo em vários tipos de rochas aqui, até ela chegar na classificação que foi adotada pelo livro. Você vai dar uma lidinha, né? Eu não vou me ater aqui a ler com vocês agora aqui não, mas você vai acompanhar, né, a orientação das setas e acompanhar o ciclo. No cantinho aqui a gente tem um outro resumo sem as imagens que talvez pode ficar meio excesso de informação com esses desenhos aqui. Se você achar melhor entender, tem só as setas aqui embaixo para você entender o resumo, tá bom? Então, ao finalizar as últimas informações do texto, nós vamos passar para as atividades do livro do item Ciências e Reflexão, que vai do exercício 1 até o número 7. Hoje a gente vai tratar desses primeiros 7 exercícios do livro. Então, ele vem aqui com uma série de questões dissertativas que você vai ter que responder, tá? Aqui você vai ter que pegar mesmo lá o lápis e responder. Diferente dos próximos exercícios que nós vamos discutir, que é dos vestibulares, que a maioria são questões alternativas. Ao contrário de que muita gente pensa e fala, não, aí é bom que só pode marcar o X e pronto. Não. Para você marcar o X, você tem que saber o conteúdo, né? Então, faça necessário, já oriento, antes que vocês comecem a responder as questões, porque vai ter coisas que às vezes a gente não grava, a gente vai ter que fazer uma releitura do início do capítulo para começar a responder as questões, né? Senão não tem como. Aí a primeira pergunta que ele fala lá para nós: por causa da variação de temperatura ao longo dos dias e das noites, os grãos minerais das rochas se quebram e se separam.
Além disso, fatores diversos como a água, das chuvas, alteram a composição dos minerais e formam novos minerais. A gente viu isso no texto. Essa definição constitui algum dos fenômenos naturais pelos quais as rochas sedimentares se formam na natureza. Porém, agora vem a perguntinha. Ele deu a introdução do assunto, agora ele vem perguntando. Porém, como se originam as rochas metamórficas e magnéticas no meio ambiente? Tudo facinho, tudo é baseado no texto. Você vai ler a questão e vai recorrer no seu texto e procurar onde estava esse assunto aqui, igual estou falando de rochas metamórficas e magnéticas. Então, você vai lá no conteúdo onde está metamórficas e magnéticas e achar a resposta, certo? Não pode ter preguiça de ler para responder as questões. Isso aqui é interpretação de texto, coisa que vocês já estão acostumados a fazer na vida, né? Segunda perguntinha. Essa aqui é uma de vestibular que colocou aqui, só que ela é discursiva. A rocha é um agregado natural composto por um ou vários minerais. Em geral, resulta da acumulação de materiais orgânicos. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas e sedimentares, a gente já sabe. Pergunta: quais são os processos de formação das rochas sedimentares? Tudo tranquilo, tudo está no texto. Questão número 3. Organize as rochas listadas a seguir em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Aí ele vai te dar aqui uma série de exemplos. No quadradinho de cima, verde, basalto, arenito, argilito. E aí tem uma tabela que você vai colocar. Exemplos de rocha magmática você coloca, rocha sedimentar você coloca e a rocha metamórfica você coloca. Também está lá no texto. Questão número 4. Os fósseis são importantes pistas na evolução da vida no planeta. A gente falou bem no início do capítulo. Geralmente, em que tipo de rocha encontramos os fósseis e como eles são formados? Muito tranquilo também, né? Questão número 5. O calcário é matéria-prima para a fabricação de produtos largamente utilizados em construção civil. Cite produtos à base de calcário e comente a importância deles. Então, naquela tabelinha que a gente citou os tipos de pedra e a sua utilização, lembra? Questão número 6, penúltima questão dessa primeira parte de atividades. Eu não vou ler tudo aqui não, viu, gente? Senão o nosso tempinho é curto da videoaula. Tá lá, leia o texto e responda a pergunta que vem logo a seguida. Então, ele vai te contar uma história aqui sobre a Universidade Regional de Cariri, do Ceará. Você vai ter que ler o texto e depois ele vem perguntando. Comente sobre a importância da descoberta de um fóssil para a ciência. Então, às vezes, aqui nessa questão aqui, não tá lá a resposta bonitinho formulada no texto, não. Baseado no que você já estudou neste capítulo e as informações que foi dada neste enunciado aqui, que tem esse textinho, você vai formular as suas palavras a resposta, certo? Sétima questão, ele também vai te dar um texto para você ler, certo? E vai, no final, fazer a pergunta. O processo de metamorfismo acima descrito, ele está aqui nesse pequeno textinho da questão que ele escreveu, responsável pela formação das rochas metamórficas, ocorre a partir dos principais fatores condicionantes. Aí ele pergunta: que fatores são esses? Tá bem tranquilo, você vai conseguir responder baseado nos textos do capítulo e desse enunciado, que é esse textinho aqui, para dar mais informações para você responder as questões, certinho? Então, essa primeira aula aqui, eu estou introduzindo as questões para vocês e vocês agora vão trabalhar nessas questões, tá bom? Na última aula, ao vivo nosso, nós vamos corrigir todas essas questões. Talvez não dá tempo detalhadamente, mas a gente vai falar mais ou menos para ver se você conseguiu acertar ou não. Lembrando que não pode ter preguiça, isso é interpretação de texto, tem que ler para responder as questões, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.